Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eu sou Leonardo Fetter da Silva, pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o podcast Tem Profissional da História aí, criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício de nossa profissão nas instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Venha conosco e descubra uma desafiadora e sólida profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? Somos certificados pelo selo Saberes Históricos, concedido pelo Fórum Saberes Históricos, que reúne diversas entidades de pesquisa na área e garante a qualidade do trabalho aqui realizado. No episódio de hoje, conversamos com Sérgio Augusto Vicente, historiador do Museu Mariano Procópio, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sérgio é doutorando e mestre em História, Cultura e Poder pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também é, desde 2020, escritor da revista Trama Bodoc, Arte, Cultura e Criatividade. E desde 2022 também é membro do conselho editorial da mesma revista. Sérgio também é membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil. No âmbito do Museu Mariano Procópio, Sérgio integrou a equipe curatorial de 3 grandes exposições, sendo elas a exposição Rememorar o Brasil, Independência e a Construção do Estado-Nação, a exposição Fios da Memória, a formação das coleções do Museu Mariano Procópio e a exposição Vila Ferreira Lage. É sobre essas e demais atividades desenvolvidas em sua atuação no âmbito do Museu Mariano Procópio que Sérgio conversa conosco hoje. Muito obrigado, Sérgio, pela participação nesse projeto. Sérgio, você poderia nos falar um pouco sobre sua formação e trajetória profissional, incluindo as atividades que realiza no Museu Mariano Procópio? Bom, sou professor de História e historiador, graduando e licenciado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também obtive a habilitação em Patrimônio Histórico. Atuei como bolsista de iniciação científica e de treinamento profissional na área de arquivo histórico, o que eu considero uma grande experiência e uma experiência muito importante no sentido de abrir outras possibilidades múltiplas de atuação no mercado de trabalho. Foi também na UFJF que eu defendi minha dissertação de mestrado sobre o associativismo científico e literário brasileiro no século XIX, mais especificamente entre os anos 1860 e 1882, com o objetivo precípuo de analisar a relação entre as agremiações do gênero e o Estado Imperial, especialmente através dos pareceres que os conselheiros de Estado emitiam a respeito dos requerimentos e dos projetos de estatuto enviados pelos sócios dessas agremiações, no intuito de dotá-las de personalidade jurídica, de utilidade pública, de ter a utilidade pública reconhecida pelo Estado Imperial por meio do registro oficial dessas associações, conforme exigia a legislação vigente entre os anos de 1860 e 1882, que exigia que toda e qualquer associação que se erigisse no país tivesse seu estatuto submetido à avaliação prévia pelo Conselho de Estado. Então eu analiso esses requerimentos, esses estatutos e, sobretudo, os pareceres emitidos pelos conselheiros de Estado nesse período do Império.
Atualmente, eu curso doutorado em História, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual me dedico à pioneira pesquisa biográfico-literária de um escritor mineiro chamado Belmiro Braga, que viveu entre os anos 1870 e 1937. É um personagem bastante rico do ponto de vista da sua trajetória, das múltiplas experiências que ele percorreu. Como a gente pode ver pela data de nascimento e morte, do personagem, ele viveu parte do Segundo Reinado, ou seja, os anos finais do Império, e viveu durante toda a Primeira República e parte da chamada Era Vargas, num período bastante conturbado, instável, do período varguista, de um dos períodos do governo Vargas. Sou professor de História efetivo da Rede Municipal de Ensino do município de Juiz de Fora. Também o fui por um curto espaço de tempo no estado do Rio de Janeiro. Há 13 anos atuo na Fundação Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, onde realizo pesquisa histórica, processamento técnico de acervo e difusão cultural, como curadorias, disposições, mostras, palestras, minicursos e oficinas. Entre os anos 2022 e 2023, eu tive o prazer e a honra de integrar a equipe curatorial das 3 grandes exposições que reabriram o Museu Mariano Procópio integralmente aos públicos, com novas abordagens historiográficas e narrativas expográficas. No âmbito da difusão cultural, desde 2020, atuo como escritor da revista Trama Bodoc, Arte, Cultura e Criatividade, e a partir de 2022 também passei a atuar como membro do conselho editorial desse periódico semanal. A cada domingo nós temos uma nova edição da revista Trama, com publicações inéditas e colaboradores de diversas regiões do país, inclusive de Portugal. E, por fim, eu também gostaria de mencionar que fui recentemente nomeado membro correspondente da Academia de Letras, Artes e Ciência Brasil, a ALACIB, sediada em Mariana, aqui em Minas Gerais. Sérgio, para as pessoas que não conhecem o museu, por favor, nos conte um pouco da história de criação do Museu Mariano Procópio e sobre o acervo dessa instituição. Bom, como eu disse anteriormente, eu trabalho no Museu Mariano Procópio há cerca de 13 anos. Para quem não sabe, o Museu Mariano Procópio é uma instituição localizada no município de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele foi inaugurado por Alfredo Ferreira Lage em 23 de junho de 1921, na data em que se comemorava o centenário de nascimento de seu pai, o Mariano Procópio Ferreira Lage, que se tornou conhecido, entre as várias funções e atividades que desempenhou, como o idealizador da primeira estrada de rodagem macadamizada do Brasil, que é a Estrada União Indústria. Essa estrada, que utilizou a pavimentação com métodos e materiais modernos para a época, foi construída justamente para interligar Petrópolis a Juiz de Fora, reduzindo o tempo de deslocamento para 12 horas, o que era considerado bastante um avanço significativo para os padrões da época. A estrada servia não apenas para o deslocamento de mercadorias, para escoamento da produção agrícola, especialmente o café, que era o forte da economia da região naquele período, mas também a estrada era utilizada para favorecer o deslocamento de passageiros para a capital do país, o Rio de Janeiro. A instituição Museu Mariano Procópio, ela veio a se formar, a se constituir muitos anos depois, pelo herdeiro do Mariano Procópio Ferreira Lage, que era o Alfredo Ferreira Lage. E hoje quem visita a instituição pode observar que a instituição é composta de 2 edificações. A primeira, conhecida como Castelinho ou Vila, foi inaugurada em 1861, justamente no contexto de inauguração da Estrada União Indústria, com o objetivo de hospedar o imperador Dom Pedro II e a comitiva imperial em suas visitas a Juiz de Fora, e também para servir como casa de veraneio da família Ferreira Lage.
Hoje, nós podemos também observar a presença de uma segunda edificação que foi construída em 1922, com objetivo específico, esse prédio sim, com objetivo específico de abrigar as coleções de Alfredo Ferreira Lage. Essas duas edificações, elas são circundadas por um grande parque, por uma grande área verde, de paisagismo construído, composto por lago artificial com pedalinhos, jardins simétricos e trilhas. Em 29 de fevereiro de 1936, o Alfredo Ferreira Lage doou o Museu Mariano Procópio ao município de Juiz de Fora, bem como todo o seu acervo, os prédios históricos e o parque, os quais são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA. O acervo do museu é marcado fundamentalmente por seu ecletismo, o que reflete muito o perfil intelectual de seu fundador, o Alfredo Ferreira Lage, que tinha uma formação de caráter enciclopédico, como muitos dos homens de sua época, uma formação de um caráter enciclopédico pretensamente voltada para o domínio de diversas áreas do conhecimento, como botânica, mineralogia, mobiliário, indumentária, pintura histórica, as ditas artes universais e dentre outras áreas do conhecimento. O Alfredo Ferreira Lage ficou órfão de pai em 1872, quando ele tinha apenas 7 anos de idade. Então ele, juntamente com o irmão, Frederico Ferreira Lage, vão para a Europa com a mãe, Maria Amália Ferreira Lage, receber uma formação dentro dos moldes europeus e vai voltar da Europa para cursar Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, onde ele se forma advogado, não exerce a profissão, mas vai, de uma certa forma, obter o status de que um acadêmico de direito, que um bacharel de direito tinha naquele momento da história do Brasil. E gradativamente o Alfredo vai desenvolvendo ao longo de sua vida o interesse pelo colecionismo. E essas práticas colecionistas do Alfredo vão levá-lo a adquirir muitos objetos que vão sendo acumulados em sua casa, tanto no Rio de Janeiro, que era a casa principal da família, no Rio de Janeiro, como também na Vila Ferreira Lage, ou Castelinho, que era a casa de veraneio da família, herdada por ele. Então esses objetos eles vão crescendo, vão se avolumando, de modo que ele sente a necessidade de construir um prédio anexo para melhor abrigar essas coleções e melhor expô-las ao público. Em 1815 ele já tinha um museu particular em sua casa, aberto à visitação de pessoas de sua rede de sociabilidade. Depois, como eu disse, em 1922 ele inaugura um prédio anexo construído com o objetivo específico de ser uma instituição museológica. Por isso, nós costumamos dizer que o Museu Mariano Procópio foi a primeira instituição no estado de Minas Gerais a construir um espaço destinado especificamente à função desempenhada por uma instituição museológica. Então, como eu disse, trata-se de um acervo muito eclético que reúne não só essas categorias de acervo aqui elencadas por mim, mas também acervos relacionados à memória do Império Brasileiro, as memórias do Império Brasileiro. O Alfredo, como um personagem histórico bastante afeiçoado aos ideais da monarquia, ele vai se tornar um guardião das memórias do Império, tão logo acontece a derrocada do regime monárquico no Brasil em 1889, que culmina com o exílio dos imperiais e com a dispersão dos objetos dos titulares do Império e da família imperial. Então o Alfredo vai ser um desses personagens que vão se engajar no recolhimento e na aquisição desses objetos dispersos. Ele vai percorrer leilões para comprar esses objetos, vai receber doações, ele vai utilizar de uma série de estratégias e de maneiras de adquirir esses objetos com o objetivo principal de perpetuar as memórias do Império Brasileiro num período de grande dispersão e dilapidação dessas memórias e desse
e desse patrimônio imperial aí durante a Primeira República. Então, o Museu Mariano Procópio ele é uma instituição bastante vasta. Nossos trabalhos na instituição se pautam na preservação, na pesquisa e na comunicação do acervo, que nós chamamos de tripé da museologia, ou da cadeia operacional de uma instituição museológica. E nós, como técnicos da instituição, atendemos às demandas de pesquisadores, realizamos visitas técnicas mediadas às áreas de reserva técnica, ao parque e aos circuitos expositivos. Então, concebido como um espaço não formal de educação e de produção científico-cultural, o museu promove minicursos, palestras, oficinas dentro e fora dos muros da instituição, presencial e virtualmente. Além disso, destacam-se as atividades educativas e de lazer para crianças, adolescentes, adultos e idosos nas edificações históricas e no parque. Em setembro de 2022, no contexto das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, a instituição começou a ser gradualmente reaberta aos públicos com a exposição Rememorar o Brasil, a independência e a construção do Estado-nação. Em março de 2023, dando prosseguimento a esse processo de reabertura, inaugurou-se a exposição Fios de Memória, a formação das coleções do Museu Mariano Procópio. E em 31 de maio de 2023, a Vila Ferreira Lage teve todos os cômodos disponíveis à visitação, inclusive o seu porão, que foi ressignificado como galeria de arte e como um espaço destinado à realização de exposições temáticas temporárias. Costumo dizer que, mais do que uma reabertura, a instituição ela foi devolvida integralmente à visitação com 3 exposições novas, dotadas de concepções expográficas embasadas naquilo que a historiografia vem produzindo nas últimas décadas. Além disso, o museu ele vem se consolidando como espaço de produção de conhecimento, em diálogo com o âmbito acadêmico e com diversas outras esferas de produção de conhecimento e de saberes, e em diálogo também com a diversidade cultural brasileira e suas múltiplas vozes. A gente está cada vez mais caminhando e se construindo como instituição calcada na missão de produzir conhecimento e saberes mais múltiplos e diversos possíveis, capazes de dialogar com a diversidade cultural brasileira e suas múltiplas vozes. Desde a sua inauguração, desde a sua integral reabertura em 31 de maio de 2023, mais de 30 mil pessoas visitaram as novas exposições, uma frequência de público que, logicamente, vem ratificar a sua forte importância simbólica nos cenários regional, nacional e até mesmo internacional. Como o museu atua na área de produção e difusão do conhecimento? Vocês têm atuado na internet, possuem projetos educativos, projetos de pesquisa? O museu ele tem atuado em diversas áreas de produção e difusão de conhecimento. Mesmo no período em que o museu esteve parcialmente fechado à visitação de público espontâneo, nós produzimos conhecimento dentro do museu, nos bastidores do trabalho com o acervo museológico. Algumas parcerias têm sido muito importantes ao longo desses últimos anos, como, por exemplo, a parceria com o Laboratório de História da Arte da Universidade Federal de Juiz de Fora, através da professora Maralis Cristo, que vem incentivando de uma maneira sistemática os alunos a pesquisarem o acervo do museu, a história do museu, enfim, o que vem se desdobrando em diversas pesquisas de conclusão de curso, de artigos de conclusão de disciplina, de dissertações de mestrado, teses de doutorado, tanto na UFJF, como também em outras universidades, como a Unicamp e várias outras universidades brasileiras. Então, essa parceria com o Laboratório de História da Arte é uma parceria que já pode ser considerada longeva e que tem resultado
em projetos e produtos, vamos dizer assim, acadêmicos e culturais muito frutíferos e muito exitosos. E, além disso, nós procuramos manter uma certa frequência, uma certa regularidade de mediação de visitas técnicas de grupos acadêmicos, graduandos de História, Arte e outras áreas do conhecimento, às áreas de reserva do museu, com o objetivo de divulgar os trabalhos realizados nos bastidores da instituição, trabalho que muitas vezes não é visto e não tem a sua importância devidamente reconhecida, porque afinal de contas, o trabalho de preservar, pesquisar e difundir são trabalhos que devem ser vistos a partir da perspectiva articulada, como ações interdependentes. Então, no campo do trabalho museológico, a gente não pode pensar essas ações que compõem o chamado tripé da museologia como ações estanques, porque não há resultado plausível e exitoso se essas ações forem pensadas de maneira estanque, de maneira isolada. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo em que preserva o acervo, realiza o acondicionamento, a higienização desse acervo, a catalogação, o levantamento, o processamento técnico de uma forma geral, ao mesmo tempo em que a gente faz isso, nos bastidores, a gente precisa comunicar esse trabalho. Comunicar tanto o trabalho técnico, como também os parciais resultados das pesquisas que são realizadas cotidianamente com o acervo. Nesse sentido, a gente vem apostando cada vez mais na realização de publicações em revistas acadêmicas, mas também em revistas de divulgação. A partir de 2020, no período pandêmico, nós buscamos uma parceria muito profícua, muito importante com a revista Trama Bodoc, Arte, Cultura e Criatividade, aqui de Juiz de Fora. É uma revista que circula totalmente online e que tem um fluxo de produção de artigos bastante interessante. E nela eu tenho publicado diversos artigos, ensaios e reflexões sobre a minha atuação como historiador no contexto museológico e também diversas reflexões sobre a relação do historiador com os objetos museais, as múltiplas formas de apropriação e de ressignificação dos objetos e das narrativas museais, das memórias. Eu tenho encontrado na revista Trama um canal bastante interessante de comunicação com um público mais amplo e diversificado, e eu tenho experimentado, sobretudo, a construção e a utilização de diversas linguagens para falar de conhecimentos antes restritos ao âmbito acadêmico. Então, muitas das minhas pesquisas, que muitas vezes ficavam circunscritas ao âmbito acadêmico, eu acabei canalizando essas pesquisas, os resultados delas, para públicos mais amplos, estabelecendo pontes e aproximações, diálogos com esse público, para que ele possa se interessar, cada vez mais pelo Museu Mariano Procópio. E essas parcerias, como eu disse, são fundamentais e têm se mostrado fundamentais, inclusive para a realização de lives, vídeos curtos e temáticos no canal do YouTube, que foi criado no contexto pandêmico, em 2021, e que tem resultado aí em múltiplos projetos e tem favorecido sobremaneira a circulação das nossas pesquisas internas e também a apropriação e adaptação de pesquisas acadêmicas, não necessariamente autorais, mas de colegas e de parceiros do âmbito acadêmico, que tem a ver com o Museu Mariano Procópio e que podem ser perfeitamente levadas ao conhecimento das pessoas não especializadas. Então a gente tem feito essas pontes, essas parcerias. Inclusive, em 2022, nós inauguramos um espaço no canal do YouTube, uma série chamada Minha Pesquisa no Museu,
em que os pesquisadores externos, atendidos, pelo Museu Mariano Procópio para realizar suas pesquisas na biblioteca, no arquivo histórico, arquivo fotográfico, enfim, nos diversos setores de guarda, áreas de guarda do Museu Mariano Procópio, esses pesquisadores são convidados a explicar, abordar, apresentar de uma maneira simples, sem ser simplista, apresentar a sua pesquisa para o público que nos acompanha nas redes sociais. Então, através de um vídeo de cerca de 5 minutos, esses pesquisadores, que se debruçaram sobre acervos e objetos do Museu Mariano Procópio, são convidados a falar sobre as suas pesquisas de uma maneira sintética, que aguce a curiosidade, que estabeleça links com as exposições atualmente em cartaz no Museu Mariano Procópio. Então, esse projeto ele foi criado no ano passado e a ideia é que a gente dê continuidade a esse projeto, e é um projeto bastante interessante para estabelecer interlocuções e redes de comunicação entre pesquisadores, entre os pesquisadores e os públicos, enfim, são ações muito importantes que a gente vem lançando mão delas. E outro projeto muito legal foi o projeto que nós implantamos no período pandêmico, que foi o projeto A Peça da Semana, em que a gente explorava uma peça do museu a cada semana, trazendo não apenas um olhar descritivo para essas peças, mas, sobretudo, olhares reflexivos e estabelecendo sempre conexões, interrelações entre o micro e o macro, na forma de olhar esses objetos e conectá-los à história do museu, à história do Brasil. Enfim, é uma experiência muito interessante e que o público respondeu a ela de uma maneira muito positiva. E, por sinal, esse projeto A Peça da Semana, que movimentou as redes do museu durante os anos 2020 e 2021 inteiros, nós reunimos essa produção da Peça da Semana em um catálogo que está disponível na internet, no site da Prefeitura de Juiz de Fora, e que pode ser facilmente encontrado numa simples busca no Google. Por fim, qual a contribuição que os profissionais da história podem oferecer aos espaços museais do país? Bom, eu penso que a contribuição que os profissionais da história podem oferecer aos espaços museais brasileiros é muito grande. É uma contribuição múltipla, diversificada e ampla, uma vez que o historiador ou historiadora, além de poder realizar trabalhos técnicos de pesquisa e processamento técnico de acervo, no sentido de requalificar os objetos museais a partir da contextualização desses objetos, do contexto de produção e de circulação desses objetos, através da documentação museológica existente dentro da instituição e também em outras instituições, o historiador ele também pode e deve atuar como mediador cultural. E aí eu estou pensando na mediação cultural na perspectiva que a historiadora Ângela de Castro Gomes tem discutido muito nos últimos anos. A atuação, eu venho potencializando cada vez mais esse meu papel de mediador cultural ou de intelectual mediador, no âmbito do Museu Mariano Procópio, uma vez que tanto o trabalho técnico realizado internamente para requalificar uma peça, um documento ou um objeto do museu, através de pesquisas na documentação museológica, para a elaboração de um catálogo, de um inventário, de um levantamento temático, de um repertório, etc., quanto o atendimento também aos pesquisadores externos, eles podem e devem ser divulgados, devem ser difundidos de modo a formar uma rede de interlocução interinstitucional, uma rede de interlocução capaz de fortalecer a instituição. Então, eu acho que o trabalho técnico do historiador, com suas metodologias de trabalho, de investigação, elas têm muito, elas são a base do nosso ofício, mas nós precisamos, concomitante a isso, aprofundarmos e amadurecermos cada vez mais o nosso papel como mediadores culturais e como intelectuais mediadores, no sentido de transitar entre diversas esferas sociais, articular
e dialogar com diferentes vozes, narrativas, experimentar diferentes linguagens para se comunicar com o público, experimentar diferentes estéticas narrativas, né, e de discurso, e inovar, dinamizar cada vez mais as metodologias do nosso trabalho. Então, eu acho que, pela minha experiência com o Museu Mariano Procópio e ao longo de todos esses anos, eu vejo que muitas vezes o historiador ficava circunscrito ao trabalho silencioso das reservas técnicas, né? Ou às vezes esperava concluir um trabalho de média e longa duração para poder lá na frente comunicar esse trabalho, né? Eu já penso que faz-se necessário e urgente que os historiadores, no decorrer da trajetória de pesquisa interna, ele estabeleça canais de comunicação diversos para comunicar os resultados parciais das suas pesquisas, porque é dessa forma que ele vai ampliar as redes de interlocução com outros pesquisadores, com outras instituições, e vai tornando possível uma tessitura ampla e bastante densa que só tem a agregar valor e qualidade ao seu trabalho. Então, pensar o nosso trabalho como mediadores culturais é fundamental, porque o museu, ele é, por excelência, um espaço multidisciplinar. Então a gente precisa comunicar as nossas pesquisas essas realizadas a partir de metodologias e de uma epistemologia específica do historiador, de uma forma que outras pessoas de outras áreas do conhecimento e outros públicos não especializados possam compreender o que a gente está fazendo ao longo do processo, porque a gente precisa estar aberto a dialogar, comunicar e aprender ao longo do processo, e não deixar que o resultado seja divulgado, que o conhecimento acumulado seja divulgado apenas ao final de um longo percurso e de um longo trajeto de pesquisa. Então a gente precisa ser profissionais dinâmicos e comunicativos, saber comunicar de uma maneira agradável, palatável, de maneira acessível, sem incorrer em simplismos, demasiados, mas de uma maneira palatável, acessível e com linguagens diferenciadas, aquilo que a gente faz, que é a parte hard, da pesquisa, que é a parte da metodologia, da nossa epistemologia, da nossa profissão, das metodologias que a gente utiliza para coletar os resultados e sistematizá-los. A gente precisa comunicar, a gente precisa ser um profissional comunicativo dentro dos museus. Até porque é dessa maneira que a gente vai estabelecer profícuas pontes com o trabalho expositivo, com o trabalho de montagem das exposições. Nós, historiadores, temos um papel importantíssimo na construção e estruturação de narrativas, remodelação, ressignificação e de mudança dessas narrativas de forma frequente, de uma forma incessante. Então é a partir desse dinamismo do nosso trabalho que a gente vai conseguir fazer com que esse trabalho hard, de pesquisa acadêmica, tecnicamente embasada, chegue na ponta, que é a comunicação dessas reflexões, desses conhecimentos, nos projetos museológicos, nos projetos expositivos, para que a gente estabeleça essas pontes, para que o trabalho do historiador não fique lá engavetado ou restrito à leitura dos pares no âmbito acadêmico. Então eu acho que o historiador precisa ter um trabalho dinâmico para que esse dinamismo de seu trabalho tenha impacto, na estruturação, na construção das narrativas que vão se apresentar nos circuitos expositivos, nos vídeos, nas plataformas digitais, enfim. E a gente não pode esquecer que é o nosso trabalho que vai atuar diretamente no processo de desmistificação de narrativas laudatórias, positivistas, de enaltecimento dos chamados grandes vultos da história. Então é o nosso trabalho que vai trazer, sobretudo para os museus, dos chamados museus históricos, narrativas críticas, reflexões críticas sobre
a dimensão processual da história, na curta, média e longa duração, e que vai ser capaz de introduzir vozes dissonantes, narrativas plurais e desmistificar discursos canônicos. A nossa formação como historiadores é uma formação muito voltada para a desmistificação desses discursos que não cabem mais na sociedade contemporânea. Se os museus querem, de fato, cumprir seu papel social, eles precisam sair daquilo que o Francisco Regis Ramos, no livro A Danação do Objeto, chama de museu-templo e passar a atuar como um museu-fórum, museu aberto a uma polifonia, aberto ao debate, ao diálogo entre múltiplas vozes, múltiplas perspectivas da história, em múltiplas narrativas, um museu em que se reflete, em que se debate, ou um museu como laboratório de memórias, como diz o Piano Bezerra de Menezes, um espaço em que você não sacraliza memórias, mas você transforma as memórias em objetos de reflexão e de análise. Então, os museus dependem diretamente dos historiadores quando se trata da realização desse trabalho. Então, nós precisamos ficar atentos não só aos nossos trabalhos no gabinete de pesquisa, mas também nos abrirmos a múltiplas possibilidades de comunicação com público amplo, diversificado, heterogêneo, arriscando e experimentando diferentes linguagens para se comunicar com esse público, porque isso amplia as nossas redes de interlocução, enriquecem a construção do conhecimento histórico e abre a essa produção de conhecimento histórico a múltiplas memórias e narrativas. É isso que vai trazer e vai tornar o museu cada vez mais um espaço democrático e um espaço cidadão com uma finalidade social e extremamente importante como um espaço não formal de educação, como um espaço reflexivo. É isso. Mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, pela entrevista e pela participação no nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. Fiquem bem e até o próximo episódio.